Ao redor do mundo, algumas crianças nos mostram que ser diferente é algo poderoso. Suas histórias provam que há beleza e força na diversidade. Número 1. A jovem que envelheceu antes do tempo, Hazel Calago, uma adolescente de Cotabato, nas Filipinas, era conhecida por sua alegria e elegância. Participava de concursos de beleza locais e sonhava alto. No entanto, aos 14 anos, surgiram manchas vermelhas e coceiras que evoluíram rapidamente. Em apenas 2 anos, sua pele passou a apresentar rugas, flacidez e sinais de envelhecimento precoce, fazendo com que, aos 16, ela parecesse ter mais de 50 anos. Os médicos acreditam que ela sofre da síndrome de Werner, uma condição genética raríssima e sem cura. A saúde de Hazel piorou, sentia dores constantes nas costas, cansaço e dificuldade para andar. A aparência transformada abalou sua autoestima. Ela passou a se esconder atrás de roupas longas e evitava se olhar no espelho. Chegou a ser confundida com a avó da própria mãe. Ainda assim, Hazel concluiu o ensino médio, celebrou seu aniversário de 18 anos e mantém o sonho de entrar na faculdade. Sua trajetória é um lembrete de que a verdadeira beleza vai muito além da aparência. Número 2. Uma em 1 milhão. Isella Kilpatrick Screeton. Isella Kilpatrick Screeton, de Leicester, no Reino Unido, nasceu com uma condição genética extremamente rara, displasia mandibuloacral, MAD. Seu caso é tão único que ela pode ser a única pessoa no mundo com essa forma específica da doença. Desde o nascimento, enfrentou desafios severos. Nasceu prematura, com 36 semanas, e foi diagnosticada com infecção generalizada. Precisou ser colocada em coma induzido logo após o parto. Aos 10 semanas de vida, passou por uma traqueostomia para conseguir respirar. Por causa de sua condição, não consegue chorar e usa a linguagem de sinais Makaton para se comunicar. Sua família a descreve como determinada, alegre e cheia de personalidade. Compartilham sua história nas redes sociais para conscientizar o mundo sobre a doença rara e apoiar outras famílias. Isella é um exemplo vivo de esperança, coragem e resiliência. Número 3. A garota da bola de basquete, Qian Hongyan, nasceu em 1996, na província de Yunnan, na China. Aos 4 anos, perdeu as 2 pernas em um acidente de carro. A família era pobre e não podia comprar próteses. Seu avô improvisou cortando uma bola de basquete ao meio, preenchendo-a com algodão para que ela pudesse se mover. Ficou conhecida como a garota da bola de basquete. Descobriu a natação por meio de um clube local para atletas com deficiência e, mesmo com dificuldade inicial, encontrou liberdade na água. Com treinos de até 4 horas por dia, começou a ganhar medalhas aos 13 anos. Em 2016, competiu na Paralimpíada do Rio de Janeiro na prova de 100 metros peito, ficando em 9º lugar. Qian inspirou milhões, mudando a forma como a sociedade chinesa vê as pessoas com deficiência. Sua história é um retrato de superação e transformação. Número 4. O menino que enxergava com os ouvidos, Ben Underwood. Ben Underwood, dos Estados Unidos, perdeu os 2 olhos ainda pequeno, vítima de um raro câncer ocular infantil, o retinoblastoma. Teve os olhos removidos para sobreviver, mas isso não o impediu de ver. Aos 7 anos, aprendeu sozinho a usar a ecolocalização. Fazia cliques com a língua e ouvia os ecos para mapear os arredores. Graças a essa habilidade, andava de bicicleta, jogava basquete, andava de patins e se movimentava sozinho pelas ruas. Recusava o uso de bengalas ou cães-guia e dizia não se sentir cego. Sua mãe, a Aquaneta, sempre o incentivou a ser independente. Infelizmente, o câncer retornou e ele faleceu aos 16 anos, em 2009. Mas seu legado de coragem e superação continua inspirando o mundo. Número 5. O menino mais alto do mundo, Karan Singh, da cidade de Meerut, na Índia, ganhou destaque ainda pequeno ao atingir cerca de 2 metros de altura com apenas 8 anos, sendo considerado o menino mais alto do mundo nessa idade. Sua altura foi associada à genética. O pai é muito alto e há histórico familiar de estatura elevada. Vídeos e fotos chamaram atenção para os desafios de viver com esse corpo tão incomum. Há relatos de que na adolescência tenha ultrapassado os 2 metros e 40 centímetros. Recentemente,
Karen encontrou o lutador gigante The Great Khali, que afirmou nunca ter precisado olhar para cima para falar com alguém, até conhecer Karan. A história dele mostra não apenas os limites do corpo humano, mas também como a sociedade reage diante do diferente. Número 6. A menina que não sente dor. Gabby Gingras. Gabby Gingras, de Big Lake, Minnesota, nasceu com uma condição genética raríssima chamada insensibilidade congênita à dor com anidrose, SIPA. Ela sente toques, mas não sente dor e quase não sua. Como bebê, dormia mesmo após se machucar, e à medida que crescia, roía os próprios dedos, arranhava os olhos e até perdia dentes sem perceber. Os médicos chegaram a costurar suas pálpebras para evitar danos maiores. Hoje ela usa óculos protetores, tem pouca visão em um dos olhos e o outro é bastante limitado. Com o apoio da família, leva uma vida o mais normal possível. Na escola, tem acompanhamento constante. Seu maior desejo é simples: poder comer normalmente e sorrir sem dor. Gabby nos mostra que não sentir dor não é um superpoder, é um desafio diário. Número 7. O gigante adolescente, Robert Bobrotsky. Nascido na Romênia em 2000, Robert Bobrotsky se tornou conhecido como um dos adolescentes mais altos do mundo, com 2 metros e 31 centímetros. Filho de um ex-jogador de basquete, herdou a altura dos pais. O pai tinha 2 metros e 10 centímetros e a mãe, 1 metro e 83. Mudou-se para os Estados Unidos para treinar no Spire Institute, em Ohio, com o sonho de jogar basquete profissionalmente. No entanto, sua saúde foi um obstáculo. Era muito magro, sofria com dores nas costas e articulações, e seu corpo não acompanhava o ritmo. Mesmo assim, encontrou outras oportunidades, inclusive atuando no filme de ficção científica Alien, Romulus. Robert prova que ser extraordinário fisicamente vem com desafios que poucos compreendem. Número 8. A menina com envelhecimento acelerado, Magali Gonzalez Sierra. Magali Gonzalez Sierra, da Colômbia, tem uma condição chamada Síndrome de Hutchinson-Gilford, ou progeria, que causa envelhecimento acelerado em crianças. Apesar de ter 15 anos, seu corpo apresenta sinais típicos da terceira idade, como articulações rígidas, pele endurecida e perda de cabelo. Os médicos afirmam que a maioria das crianças com essa síndrome não ultrapassa a adolescência. Por isso, seu aniversário de 15 anos foi motivo de celebração, com direito a vestido lilás, peruca, tiara e uma carruagem decorada. Os sintomas começaram ainda bebê, com queda de cabelo e endurecimento da pele aos 10 meses. Com o tempo, a mobilidade de Magali foi diminuindo. Sua história é emocionante e mostra que cada vida, por mais curta ou desafiadora que seja, merece ser celebrada. Número 9. A pequena Thumbelina, Kennedy Jordan Bramley. Kennedy nasceu em 2003 no Canadá, pesando apenas cerca de 1 quilo e medindo cerca de 30 centímetros. Os médicos duvidavam que ela sobreviveria por mais que alguns dias por conta do nanismo primordial, uma condição tão rara que afeta cerca de 100 pessoas no mundo. Mas Kennedy superou as expectativas. Aos 12 anos, pesava pouco mais de 10 quilos e media aproximadamente 99 centímetros, tamanho equivalente a uma criança de 2 anos. Foi carinhosamente apelidada de Thumbelina, ou polegarzinha. Mesmo com ossos frágeis e dificuldades de aprendizado, ela joga hóquei, nada, patina e estuda. Seus professores e o irmão a descrevem como alegre, empática e independente. Seu maior desafio ainda é a saúde, com risco de escoliose e aneurismas, mas sua mãe resume bem: se conseguirmos passar de hoje, vamos ver o que o amanhã traz. Número 10. O garoto com os cílios mais longos do mundo, Muin Bakonaev. Muin Bakonaev, um menino nascido na Rússia, chamou a atenção de médicos e curiosos desde o nascimento por um traço físico extremamente raro. Seus cílios eram tão compridos que chegavam a encostar em seus lábios. Conforme cresceu, seus cílios continuaram se alongando lentamente até alcançarem aproximadamente 5 centímetros de comprimento, o que equivale a cerca de 2 polegadas, uma medida impressionante e raramente vista até mesmo em adultos. O caso de Muin despertou o interesse de especialistas em genética e oftalmologia, que investigaram se havia alguma síndrome associada ao crescimento incomum. Após exames e avaliações clínicas, os médicos concluíram que ele estava completamente saudável.
Seus cílios longos são resultado de uma variação genética rara, mas que não representa nenhuma doença nem causa incômodos. Apesar de ser frequentemente abordado por estranhos curiosos e até de atrair fotógrafos e matérias em redes sociais, Muin leva uma vida como qualquer outra criança de sua idade. Frequenta a escola, adora brincar com os amigos, joga futebol com entusiasmo e tem uma rotina normal em casa e na comunidade. Seus pais dizem que nunca foi necessário cortar os cílios nem aplicar nenhum tratamento especial. Para muitas pessoas, ele é um exemplo de como a natureza pode surpreender de maneira única e encantadora. Número 11. O menino adorado como um deus, Pranshu. Pranshu é um menino que vive no estado de Punjab, na Índia, e nasceu com uma condição ainda não diagnosticada que alterou de forma significativa seus traços faciais. Seu rosto apresenta uma testa larga, olhos fundos e proporções incomuns. Essas características fizeram com que moradores da região o associassem à imagem do deus hindu Ganesha, conhecido por sua aparência distinta e por ser símbolo de sabedoria e prosperidade. Desde muito novo, Pranshu passou a receber visitas semanais de pessoas de várias partes do país, que vinham até sua casa para pedir bênçãos, levar flores e expressar gratidão por suas graças. Ele passou a ser tratado como uma divindade viva e é chamado com reverência de Ganesha Ji por muitos fiéis. Apesar de não haver confirmação médica sobre sua condição, a devoção popular transformou completamente sua vida e a de sua família. Mesmo vivendo em uma casa simples e com recursos limitados, seus pais se orgulham profundamente da forma como o filho é visto por tantos. A fé das pessoas à sua volta trouxe um tipo de apoio e carinho que ajudou a amenizar o impacto de viver com uma condição rara e sem diagnóstico. A história de Pranshu é uma representação poderosa de como cultura, espiritualidade e mistério podem se entrelaçar para transformar um garoto comum em símbolo de esperança e fé para uma comunidade inteira. Número 12. O menino que venceu a obesidade extrema, Arya Permana. Arya Permana, um adolescente da Indonésia, tornou-se conhecido internacionalmente por enfrentar um dos maiores desafios de sua vida desde muito cedo, a obesidade severa. Aos 9 anos, ele já pesava cerca de 190 quilos, o que o impedia de realizar atividades simples do dia a dia, como caminhar longas distâncias, frequentar a escola, tomar banho no banheiro da casa e até mesmo respirar com facilidade. Sua rotina foi fortemente afetada pelo ganho de peso rápido e fora do comum, que começou por volta de 2014, quando passou a se alimentar em excesso, chegando a fazer 5 refeições diárias, porções que dariam para 2 pessoas. Sem condições físicas de frequentar a escola, Arya acabou ficando isolado socialmente, o que só agravou a situação. Foi então que, com a ajuda médica e o incentivo de Adira, uma celebridade fitness da Indonésia, Arya iniciou uma jornada impressionante de transformação. Ele passou a seguir uma dieta rigorosa, adotou uma rotina diária de exercícios físicos e, em 2017, foi submetido a uma cirurgia bariátrica para reduzir o tamanho do estômago e controlar o apetite desregulado. Graças à sua dedicação e ao suporte da família e dos profissionais da saúde, Arya conseguiu perder mais da metade do seu peso inicial. Passou de aproximadamente 190 para cerca de 87 quilos, reconquistando autonomia e voltando a fazer coisas simples como caminhar, tomar banho sozinho e estudar. Hoje, Arya é visto como um símbolo de superação e perseverança, provando que até mesmo os desafios mais extremos podem ser vencidos com determinação, apoio e mudanças concretas de hábitos. Número 13. O garoto que desafiou 22 condições. Grayson Cole Smith. Grayson Cole Smith nasceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos, em 15 de fevereiro de 2013, trazendo consigo um conjunto de condições médicas extremamente raras. Os médicos identificaram 22 malformações congênitas, incluindo cegueira, surdez, um buraco no coração, ausência de partes do crânio e da coluna vertebral. Nenhuma outra criança no mundo havia sido diagnosticada com uma combinação tão única, o que levou os médicos a nomear a condição como Síndrome de Grayson. Inicialmente, a expectativa de vida de Grayson era de apenas alguns dias. No entanto, ele surpreendeu a todos ao viver por mais de 8 anos. Durante sua vida, passou por mais de 30 cirurgias complexas, envolvendo o cérebro, a coluna
e o coração. E contra todas as probabilidades, ele recuperou a visão, começou a ouvir e chegou a falar. Mesmo enfrentando uma rotina médica pesada, Grayson demonstrava alegria, curiosidade e um amor genuíno pela vida. Era fã de iPads, adorava motos, gostava de beisebol e torcia apaixonadamente para o time de futebol do Alabama. Sua aparência chegou a ser alvo de zombarias online, mas sua família transformou esse ataque em uma oportunidade de conscientização, mostrando ao mundo que Grayson era muito mais do que um diagnóstico raro. Sua presença iluminava os lugares por onde passava, e sua história tocou milhões de pessoas. Grayson faleceu em 31 de julho de 2021, mas deixou um legado duradouro. Sua vida foi uma verdadeira lição de coragem, mostrando que o mais importante não é quanto tempo vivemos, mas sim o impacto que deixamos enquanto estamos aqui. Essas foram 13 histórias de crianças verdadeiramente extraordinárias que, cada uma à sua maneira, desafiaram expectativas, romperam barreiras e provaram que ser diferente é algo profundamente bonito e poderoso. Com suas características raras, talentos únicos ou desafios quase impossíveis, elas nos mostram que o que nos torna especiais não são apenas nossas conquistas, mas a forma como enfrentamos a vida. Elas nos ensinam que coragem não é ausência de dificuldade, mas a força de continuar apesar dela. Que a beleza pode ser encontrada onde menos se espera. Que a esperança pode florescer mesmo em meio à dor. Que limites podem ser ressignificados e superados. E que cada ser humano carrega em si algo de extraordinário, mesmo quando o mundo insiste em ver apenas o que é comum. Obrigado por assistir e lembre-se, ninguém é igual a você. E isso é a sua maior força. Cada pessoa com suas diferenças é um universo único, e é justamente isso que torna o mundo um lugar tão incrível. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!